Boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. É muito bom saber que vocês estão bem, né? No meio desse recrudescimento aí, me parece, aí dessa pandemia. Então, por favor, sempre se cuidem, que eu acho que é muito importante tudo isso aí, né? Hoje nós estamos aqui novamente no nosso ciclo de webinar. É o quarto já do BR Jack, né? E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui o professor Wendel, não somente para ele poder ministrar a sua conferência, mas também é um imenso prazer ele estar, então, comentando que o professor Wendel está recebendo do BR Jack o prêmio, então, de Jovens Talentos da Química Analítica de 2020, o Young Talent in Analytical Chemistry Award desse ano aqui. E nós vamos fazer, então, uma introdução aqui, como é de costume, né? E depois a gente faz a cerimônia. Gostaria de destacar aqui também a presença do professor Boniek, que vai fazer, então, a apresentação do professor Wendel. É um prazer enorme, Boniek, tê-lo aqui também com a gente. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Gostaria de agradecer muitíssimo a Nova Analítica, na pessoa aqui do professor, desculpa, do Luiz Bravo. É um prazer enorme, Luiz, mais uma vez estar aqui, né, dividindo contigo esse nosso ciclo de webinários, né. Rapidamente, gente, eu acho que só para contextualizar, né, que eu acho que é importante em relação à questão do próprio Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Deixa eu ver só se eu consigo passar aqui o slide, né. Ele entrou, mas eu não sei se ele vai passar. Aí. O nosso journal, né, o nosso jornal, o Brazilian Journal of Analytical Chemistry, é um jornal que ele tem um conteúdo bastante variado, né? Então, rapidamente, né, é um tipo Open Access, né? Jornal científico tipo Open Access. E o conteúdo, além dos próprios papers, né, ou seja, que não são publicados, que devem ser originais, etc., mas nós temos também revisões, nós temos notas técnicas, entrevistas, pontos de vistas, cartas, features, enfim, abrangendo um conjunto de possibilidades aí dentro do BR Jack bastante grande. Então, por favor, pensem no seu próximo artigo, né, de estar enviando aqui no nosso BR Jack, é o www.brjack.com.br, tá? Para maiores informações, todo o processo agora ele é digital, ele está digitalizado, muito fácil de manuseio, né? E todo esse processo. Então, é um prazer enorme estar podendo receber aí os seus manuscritos, as suas contribuições dentro do nosso BR Jack, tá? O BR Jack hoje, a visibilidade dele é muito grande, é mais de 83 países, né? Que nós temos aí visibilidade em relação ao nosso journal, né? E aumentando a cada nova edição, a cada nova publicação. Então, isso é sempre bom fazer um jornal brasileiro, né? Mas com um escopo internacional bastante forte, né? Sem sombra de dúvida em relação a isso. Gostaria também de convidá-los, né? Nós estamos com 2 volumes, né? O volume de quimiometria, em homenagem, obviamente, ao professor Roney Pop, que nos deixou há pouco tempo, infelizmente. O deadline para essa submissão seria até 20 de janeiro. Então, quem trabalha na área de quimiometria, por favor, contribuam, enviem as suas contribuições para o nosso BR Jack, principalmente fazendo, então, essa homenagem ao professor Roney. Também nós estamos com um volume específico na área de forense, então também convidamos a todos aí, o deadline agora é 26 de março, então convidamos a todos aí para enviar os seus trabalhos também nessa linha de forense. Tá? São volumes temáticos, né, que é bastante importante e para dar uma conotação, enfim, da forense dentro da química analítica, quimiometria e outras que virão aí com certeza. Gostaria de comentar, então, que sempre, como acontece sempre ao final dessa sessão, né, desse webinar, nós estaremos sorteando, então, um livro, e dessa vez aqui um livro específico, então, inclusive do próprio professor Wendel, e do professor Tiago, com a Mayara, enfim, eles são editores desse livro,
chamado Forensic Analytical Methods. Então, esse livro será sorteado, depois será enviado para aquela pessoa que ganhou, será enviado, então, via correio para a pessoa, tá bom? Então, como um brinde aí do nosso webinar, né? E aí, tendo o próprio professor Wendel, tá? Bom, eu queria, então, dar início à cerimônia de entrega, que muito nos honra, né, ao BRJEC, que é a Química Analítica Brasileira, sem dúvida nenhuma, a esse prêmio do Young Talent in Analytical Chemistry Award 2020. E eu gostaria, então, de convidar o professor Boniek Gontijo para fazer, então, a apresentação do professor Wendel, e depois a gente, para não cortar muito, eu só gostaria de colocar aqui que esse é o certificado, Wendel, que você vai estar recebendo depois pelo correio, tá? E tem um voucher também em relação à participação para o próximo ENCA, né? Esperamos que seja presencial, etc. E é óbvio que essa nossa cerimônia, né, de premiação, a gente gostaria muito de estar fazendo isso, obviamente pessoal, né, sem sombra de dúvida, mas devido à característica que nós estamos vivendo, fica muito difícil. Então, por isso que resolvemos fazer dessa forma, tá? Então, professor Boniek, por favor, fique à vontade, tá? É um prazer enorme recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Tá joia. Obrigado, Zeze. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem aí com seus familiares. Para mim, estar aqui hoje, né, é uma grande satisfação, uma alegria. Eu recebi esse convite algumas semanas atrás, o Luiz Bravo me ligou, né, e recebi com uma grande felicidade, né, para apresentar aí meu amigo, meu compadre, né, meu chefe aqui na UFG, né, e o grande pesquisador, o professor Wendel Carlos Tomazelli Couto. Apesar aí de ser jovem, né, ele tem um currículo muito vasto, então, para não correr nenhum risco aí de ficar alguma coisa para trás, né, eu preparei uma apresentação e vou lê-la a partir de agora. Então, quem conhece o professor Wendel, esse jovem ilustre cientista de destaque, né, e que já ocupa aí uma seleta posição dentre os pesquisadores de maiores citações do mundo, né, reconhece claramente o grande ser humano que ele é. Por onde passa, o Wendel contagia, agrega e desperta uma grande união. Muito prestativo e dedicado à arte de ensinar, pesquisar e empreender, tem o dom e a capacidade de transformar seu meio, seu ambiente, com muito profissionalismo, competência, alegria, companheirismo e inspiração. E assim vem fazendo muito bem desde que chegou aqui na UFG em 2009. Ele é paranaense, bacharel em Química pela Universidade Estadual de Maringá em 2001, mestre em 2004, doutor em 2008, ambos aí em ciências, né, na área de concentração em Química Analítica pela Universidade de São Paulo. Durante o seu doutorado, realizou estágio, né, no renomado grupo da professora Susan Nunti, e atualmente é professor associado aqui do Instituto de Química da UFG. Um profissional exemplar, de um carisma ímpar, né, de uma enorme simplicidade, e apaixonado pela química, especialmente pela microfluídica. É um grande pioneiro dessa área no país e já consagra como referência mundial em função do seu grande talento, criatividade e curiosidade científica. Pioneirismo e inovação. Talvez aí duas palavras que definem muito bem essa jovem, fascinante carreira do profissional e do professor Wendel, né? Pioneirismo por sempre trabalhar em áreas de fronteira da ciência, preparando o terreno e cultivando grandes ideias e feitos. Um desses exemplos pode ser encontrado em sua tese de doutorado. A partir de um pequeno esboço de um guardanapo de papel do restaurante Pequeno e Kesc, né, fruto aí de uma conversa informal com seu orientador, o ilustre professor Manuel Carrilho, o Wendel mergulhou em um novo campo e abriu aí novos horizontes na área de microsistemas analíticos de baixo custo. O seu empenho, brilhantismo e criatividade o possibilitou driblar os desafios que lhe foram apresentados com grande maestria. Os frutos e recompensas foram inúmeros. Além de artigos de elevado impacto e que hoje se consagram referência na área, né, patentes, o professor Wendel foi agraciado em várias premiações, aí destacando-se o prêmio CAPES de tese na área de Química em 2009, né, a maior honraria aí na área para teses de doutorados no país. Inovação, por sempre criar e apresentar um novo olhar, especialmente por desenvolver uma série de novos métodos analíticos de baixo custo e que impacta diretamente a sociedade. Os frutos da ideia transcrita em um pequeno pedaço de papel, pilar aí do seu doutorado, também configuram a base de suas linhas de pesquisas aqui no IQ da UFG, principalmente aí a partir de 2009.
Então, logo quando assumiu o seu cargo, né, professor aqui na UFG, estabeleceu o seu grupo de pesquisa, concentrando esforços no desenvolvimento de microdispositivos analíticos de baixo custos, né, e suportados em papel. Em 2010, né, em função aí da pandemia de dengue que o Brasil atravessava, o professor Wendel, com criatividade que lhe é nato, resolveu inovar e buscar aí novas formas para o diagnóstico clínico da doença, que no Brasil ainda é precário, né, e apresenta custos relativamente elevados. Com muita disposição e muito trabalho, desenvolveu um microdispositivo suportado em transparência que permitiu diagnosticar a dengue em poucos minutos. Seguindo a mesma linha de fornecer métodos alternativos e baratos para diagnósticos clínicos, o professor Wendel e sua equipe de jovens entusiastas desenvolveram microdispositivos em papel com um custo de 15 centavos de real, capazes de realizar até 8 ensaios clínicos, né, dentre eles aí o colesterol, os triglicérides, ácido úrico e glicose. As contribuições inovadoras para a ciência e com impacto direto na sociedade brasileira, de modo geral, realizada aí pelo GME, liderado pelo professor Wendel, foram reconhecidas em diferentes níveis. Em 2013, o grupo logrou o Prêmio FINEP de Inovação, rendendo aí um prêmio de R$200 mil, e o valor foi empregado na construção de um novo laboratório, nova sede do grupo. Em 2014, o professor Wendel foi indicado pela revista Technology Review, editada pelo MIT, como um dos 10 brasileiros mais inovadores com menos de 35 anos. A lista de premiações é vasta, né? São inúmeros trabalhos aí premiados nos mais renomados congressos científicos, né? Destacando o Microtas, o LACE, o ENCA, os vários congressos da Sociedade Brasileira de Química, dentre outros. Em 2015, recebeu o prêmio Jovem Autor da Química Nova e, de 2017, tornou-se membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Em relação à formação de recursos humanos, né, os números são impressionantes. Sobre sua orientação, foram formados, né, cerca de 32 alunos de iniciação científica, 22 mestres, 11 doutores e 5 pós-docs. Seus filhos científicos, né, encontram-se empregados em várias empresas, universidades, citando aí a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, UNB, Federal de Fluminense, UFG, dentre outras. Destaca-se também, né, fruto do ambiente inovador, que é o grupo do professor Wendel, né, a criação de uma empresa de base tecnológica que logrou o financiamento do programa Centelha, financiado pela FINEP e FAPEG. No que se refere às publicações, né, ele é líder em vários campos. Suas contribuições no seu currículo, né, versam aí sobre o desenvolvimento de microsistemas eletroforéticos, dispositivos microfluídicos em substratos de papel, e outros materiais de baixo custo, incluindo poliéster, poliéster tone, e adicionalmente atua no desenvolvimento de metodologias analíticas simples e portáteis para aplicações em química bioanalítica, química forense e analítica clássica. E nos últimos anos, né, vem desenvolvendo aí novas ferramentas analíticas e microfluídicas por processo de impressão 3D, no qual ele é um dos líderes, incluindo células analíticas, sensores eletroquímicos, sensores vestíveis, dispositivos para aplicações em processos microbiológicos, dentre outras. Nessas temáticas, né, publicou aí cerca de 115 artigos nos periódicos especializados de alto impacto, né, destaca-se aqui Analytical Chemistry, Sensor Analytical B, Trends Analytical Chemistry, Analytical Chemica Acta, dentre outros, né. Possui aí cerca de 2.300 citações, o índice H de 30, né, e tem o pedido de cerca de 11 patentes. E cabe ressaltar que, em razão de sua importante contribuição na área, né, ele é aí editor associado do Analytical Methods e pesquisador DT1D. Além de ser um pesquisador exemplar, o professor Wendel é um docente extraordinário, querido por todos os seus discentes, transmite, ensina e instiga seus alunos em disciplinas de química analítica com muito entusiasmo, fascínio e preocupação com o processo de ensino-aprendizagem. Em adição a todas essas prominentes qualidades, o professor Wendel é um excelente gestor, seja no seu grupo de pesquisa, seja em cargos administrativos. Organizou e coordenou a realização de alguns eventos científicos, né, dentre eles o 19º Encontro Nacional de Química Analítica, o primeiro na região centro-oeste, um sucesso de público, audiência e um evento, né, que está marcado aí por sua elevada qualidade. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Química do IQ-UFG, realizou importantes alterações estruturais que têm possibilitado o programa galgar aí um aumento no conceito, e atualmente ocupa o importante cargo de diretor do IQ, e vem exercendo com grande brilhantismo, aptidão e profissionalismo. Aí, juntamente com essas características, o Wendel sempre exibe qualidades pessoais que são essenciais para o bom desempenho de suas funções,
resultando, entre outros aspectos, né, admiração e respeito daqueles com ele colabora, no que, em inúmeras oportunidades, exerceu um importante papel de moderador, ditado pelo seu perfil natural de pacificador e incentivador, características as quais constituem sua marca e são destacadas em sua personalidade, que sempre revelou uma mistura rica de dinamismo e de atuação, fixada em objetivos e princípios, com uma grande capacidade aglutinadora, motivadora e eliminadora de arestas. Espero que essas considerações aqui sejam suficientes para retratar, mesmo que de forma bem breve, Wendel, a grande contribuição que você vem aí fazendo à ciência, ao país, à sociedade brasileira, em especial ao EQ e ao FG. Desejo aí, meu amigo, que você alce voos ainda maiores, né, e que continue sempre exercendo suas atividades com muita altivez e excelência que lhe é nata. É isso. Obrigado aí pela brilhante apresentação, excelente apresentação, viu, Boniek? Realmente destaca, né, todinha essa carreira maravilhosa aí do Wendel. Eu não sei, Luiz, se você gostaria de comentar alguma coisa, fique à vontade, por favor. Depois eu gostaria de falar uma palavrinha só também para complementar. Bom, oi, desculpa. Dar os parabéns novamente para o Wendel. E não sei se ele leu o chat, mas ele recebeu aí uma quantidade imensa de parabéns. Parabéns também, Boniek, pela apresentação. Obrigado, foi excelente. Acho que foi muito objetivo. A carreira do Wendel é muito longa, precisa ir uns 2 dias para apresentar mais detalhes. Conseguiu resumir de forma bastante boa. E a gente pode começar com a apresentação do Wendel. Eu só queria fazer uma breve colocação aí. Eu acho que o Wendel, na realidade, ele elevou ao máximo, né, aquele pensamento do Louis Pasteur, quando ele comenta que admirar-se é o primeiro passo para a descoberta. Então, eu acho que com as suas ações, Wendel, dentro da química analítica e da ciência como um todo, né, ciência brasileira e, por que não, a ciência internacional, primeiro que eu acho que com isso você faz com que todo mundo tenha uma grande admiração por você, né? A maneira como você é, a maneira como você... a pessoa que você é, né? O ser humano que você é, né? Isso é muito importante. E ainda mais também pela ciência que você desenvolve. Então, eu acho que casa muito, você eleva muito ao máximo essa frase do Louis Pasteur. Eu gostaria que ficasse isso registrado aqui, então, tá bom? Então, passamos a palavra para você, fique à vontade, agora o tempo é teu, tá bom? Obrigado, Wendel. Você tem que fechar a sua apresentação, Zé, para ele abrir a dele aí. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, estou bastante emocionado aqui por tudo, né? Primeiro por essa honraria, né? Dada pelo BRJEC, que para mim acaba mostrando assim que esse reconhecimento no período de tremendas adversidades que a gente está passando, não só políticas, financeiras, mas também epidemiológicas, mostram que esse caminho que a gente está trilhando está dando resultado e está sendo visto por toda a comunidade. Então, em nome de toda a equipe do BRJEC, representada pelo brilhante editor, o Zeze, fico aqui registrado meus agradecimentos. Ao Luiz, né, Bravo, que foi um dos grandes incentivadores de trazer o ENCA para Goiás. Desde 2013 já tinha essa proposta e eu fiquei relutando, até que eu vi que não tinha mais como escapar, né? Mas com o auxílio de todos foi possível fazer o evento como foi. Então, Bravo, fica aqui registrado de novo meus agradecimentos. Ao Boni, na verdade, acho que a minha apresentação acho que não vai chegar aos pés da apresentação dele. Talvez, não só por ser amigo e compadre, né? Talvez seja a pessoa que, cientificamente, aqui na UFG, talvez a pessoa que mais me conhece, sabe como que a gente vem trabalhando. E toda a admiração, na verdade, ela é recíproca, né? E fiquei muito feliz e muito emocionado aqui de ouvir todas essas palavras. E, na verdade, tudo isso que está acontecendo aqui, eu quero dizer, né, que eu não fiz isso sozinho. Então, eu tenho um grupo, né, eu coordeno um grupo grande
Já passaram por aqui vários alunos, vários egressos, muitos deles ou estão empregados ou estão avançando agora na área do empreendedorismo. E tudo isso vem acontecendo com a mão de um grande mestre que eu tive a sorte de encontrar, que foi o professor Emanuel, né? Então, acho que tudo, pelo menos tudo que eu consegui gravar dos ensinamentos dele, eu venho trazendo para a minha carreira e tentando passar isso para os alunos. Então, torço para que eles absorvam, né, pelo menos um pouco do que eu absorvi, do então orientador, né, amigo que está aí na sala. Lá no final tem uma fotinha dele que é um pouquinho antiga que eu vou mostrar para vocês todos, né? Então, fica aqui, Boni, de novo, agradeço por tudo e tento levar na gestão um pouco da vida nossa diária, a maneira de trabalhar, que eu acho que é a maneira que vem dando certo, é a maneira que a gente tem que enfrentar esses dias cada vez mais difíceis, né? Então, agradeço a todos vocês, né? Para eu puxar a apresentação, Bravo, é só... lá na presentation. Tá, já achei. Eu preciso baixar o arquivo ou só abrir? Não, só clicar no arquivo. Tá. Ok. Vamos fechar aqui as outras telas para facilitar aí a... Ok? Então, boa tarde de novo a todos e todas, né? Um grande... Depois de passar esse pouco da adrenalina, nesse momento de extrema emoção, por todas as palavras, do reconhecimento, eu preparei uma apresentação para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo aqui em Goiás, né? Então, desde 2009, a gente vem trabalhando com sistemas portáteis, dedicados a diferentes aplicações, e nos últimos 5, 7 anos, a gente vem trabalhando com foco, um apelo muito forte na área bioanalítica e na área de química forense. Muito impulsionado, né, pelo INCT Bio, né, do qual eu faço parte, coordenado pelo professor Lauro Kubota, e também por uma rede proforense coordenada pelo professor Tiago Paixão, do qual, na verdade, todo o investimento que vem sendo feito ou pelo menos que vinha sendo feito nos últimos anos, de forma bastante intensa, fez com que nosso grupo alcançasse posições de destaque nas diferentes instâncias. Então, dentre tudo que a gente vem desenvolvendo aqui em Goiânia, desde 2009, passa automaticamente pelo... Deixa eu só ver como é que eu passo para frente aqui. Passa por uma série de etapas, né? E essas etapas, na verdade, a gente não faz sozinho, né? Então, a gente precisa sempre contar com apoio, dedicação, e eu tenho tido sorte, né? Pelo menos todos os alunos que já passaram pelo nosso grupo de pesquisa, que é o grupo de microfluídica e eletroforese, eles abraçam a causa, trabalham de forma árdua, tentam se superar e conseguem, né? E muitos deles trabalham 15, 16, 18 horas por dia, e todos eles vêm conseguindo também alcançar os seus objetivos. Então, eu não teria todo esse reconhecimento se não fosse o esforço individual e coletivo de todo o grupo de pesquisa. Então, eu dedico e compartilho com todos eles todas essas conquistas que a gente vem ganhando. Uma delas, talvez a principal, é um prédio, que é o nosso laboratório, um prédio de aproximadamente 145 metros quadrados, que foi inaugurado em 2018, como mencionado aqui o professor Boniek na sua apresentação. É um prêmio oriundo, é um prédio que foi construído com um prêmio oriundo do prêmio FINEP de inovação. Então, nós acabamos dedicando todo o recurso para a construção do prédio, e a UFG acabou complementando, né? Então, o nosso espaço hoje ele é um espaço bastante agradável de trabalhar e atende todas as demandas que nós temos no momento. No laboratório, né, no nosso grupo, a gente trabalha com tudo miniaturizado, vamos dizer assim. A gente trabalha com a microfluídica, que é um fenômeno que permite você transportar, manusear soluções com volumes da ordem de microlitros, e tudo isso vem sendo utilizado para diferentes aplicações, dedicadas aos métodos de separação,
sistemas de análise em fluxo, sistemas de preparo e purificação de amostras, dispositivos sensores eletroanalíticos, sensores e biosensores em geral, diagnósticos clínicos, sensores vestíveis, aplicações na área ambiental. Então a gente vai fazendo um pouco de tudo isso usando algo que nós temos em comum, que associam algumas características que são muito bem-vindas, né, em qualquer linha de pesquisa. Então, além da portabilidade, a gente busca sempre materiais de custo reduzido, sistemas que são fáceis de utilizar, né, que não demandam instrumentos de bancada ou de larga escala, então a gente tenta trabalhar com um mínimo de requerimento instrumental e visando sempre aí obter uma resposta rápida. Então, coloca a amostra no dispositivo ou no sensor e se obtém a resposta em questão de segundos ou minutos. Então, todas essas características acabam acarretando em alguns benefícios, como rapidez na análise, o consumo reduzido de amostra, como eu disse, alguns poucos microlitros é o suficiente, e o que pode ser utilizado para aplicações em áreas remotas. Então, eu destaquei os 3 R's em vermelho, porque são, na verdade, surgiu a ideia, né, de uma empresa liderada e administrada pela doutora Caroline, que está na sala, que foi criada a empresa 3R Solutions, em alusão a 3M. Né? Então, 3R Solutions ela já está ativa, já está com recursos e já está com produto perto de ir para o mercado. Então, mais para frente, se der um espaço, eu comento um pouco mais. Então, dentre todas essas características, a gente vem atuando em diferentes áreas numa fronteira bastante inter e multidisciplinar, e a gente vem desenvolvendo sensores, dispositivos ou simplesmente tiras de papel para aplicações diretamente no ponto de necessidade. Então, a gente vem trabalhando na área forense, principalmente com monitoramento de adulteração de bebidas, determinação do intervalo de pós-mortem. Também a gente vem utilizando muito a situação de dispositivos dedicados à eletroforese, que é onde eu fui formado, praticamente a formação quase toda em eletroforese em microescala, e a gente vem trabalhando também com aspectos fundamentais, né, com auxílio também do professor Boniek, usando técnicas de imageamento por espectrometria de massas para entender fenômenos que acontecem nos dispositivos que acabam, fenômenos indesejados, que a gente vem dedicando bastante esforços para contribuir para a sociedade, né, para o meio científico de uma maneira geral. Então, nessa apresentação, eu vou apresentar alguns resultados envolvendo eletroforese e microchips, ou simplesmente microsistemas eletroforéticos. Vou focar bastante sobre microfluídico em papel, que é algo quente no mundo inteiro, que tem várias pessoas, vários pesquisadores no Brasil atuando nessa frente. Também vou falar sobre os sensores fabricados em papel e um pouco sobre impressão 3D. E selecionei, na verdade, alguns exemplos dedicados à química bioanalítica e também à química forense. Então, essas são as principais linhas de pesquisa do nosso grupo de pesquisa, né, que depois eu vou apresentar o grupo lá na frente para vocês. E dentro da parte da eletroforese, então a eletroforese é uma técnica de separação, onde as espécies, o princípio de separação se baseia no movimento diferenciado das espécies em função da sua relação carga-raio, né? Então, quando a gente transfere o sistema eletroforético de um gel ou de um capilar para um microcanal, a gente tem fenômenos diferentes, a gente tem particularidades, do qual a gente precisa controlar com bastante precisão a questão do movimento do fluido, né? Então, nós utilizamos dispositivos no formato de uma cruz, do qual a solução ela pode ser colocada em um dos reservatórios, aqui no reservatório central, te aplica uma diferença de potencial, né, de 800 volts para até 0 volts. Então, a amostra ela acaba percorrendo todo esse canal, e ao mesmo tempo a gente pode aplicar uma outra diferença de potencial nos canais, no canal que está aqui quase que em paralelo, né? Devido à escala reduzida, o número de Reynolds é extremamente baixo, a gente não tem mistura dessas soluções, e para promover a introdução de um pequeno volume de amostra, da ordem de 100 a 300 picolitros, a gente desliga o potencial aplicado em um dos canais e restabelece ele a partir de 1, 2 segundos. Então a gente gera um plug de amostra, e esse plug é o nosso volume de injeção.
Então, o domínio desse controle eletrocinético é a parte mais desafiadora. Então, a gente está tentando finalizar agora todo o processo de um artigo de revisão na Química Nova, já está na última etapa, tá praticamente aceito, de modo a contribuir com a sociedade para conseguir entender como que se faz esse controle. E para fazer a detecção, né, a gente pode acoplar detectores ópticos, a gente pode trabalhar com detectores eletroquímicos, ou também espectrometria de massas. A gente vem tentando trabalhar com um pouco dessas três classes. Vou destacar aqui a parte eletroquímica, em particular detecção condutométrica sem contato, do qual a gente utiliza 2 eletrodos para fazer a detecção. Então, a gente monitora as variações de condutividade. Então, dentre as aplicações que o grupo vem trabalhando, eu destaco aqui, nos últimos anos, a gente tem pelo menos 2 dezenas de trabalhos voltadas para o uso dessa ferramenta. A gente tem alguns trabalhos que são bem interessantes, são contribuições instrumentais e fundamentais que foram marcantes, como, por exemplo, a separação de açúcares, que utilizando um meio extremamente alcalino, fazendo uso de eletrólise externa, para controlar as variações que ocorrem devido à eletrólise. Então, foi um trabalho muito interessante. Também a separação de aminas quaternárias, de interesse daqui da Petrobras, que são utilizados como inibidores de corrosão. Então, nós conseguimos separar 10 compostos em função do tamanho da cadeia, uma modalidade pouco usual em microsistemas, que é a eletroforese não aquosa. E vou focar, obviamente, aqui em um dos temas do seminário, que é a parte da química forense. Então, a gente vem trabalhando com essa ferramenta sendo explorada para análise de adulterantes de cocaína, que é muito usual, e também a triagem da autenticidade de amostras de uísque. Então, o uísque, em particular, ele é uma bebida de alto valor agregado, né, e acaba sendo uma das bebidas preferencialmente mais exploradas para serem adulteradas. Então, a adulteração do uísque, eu não conhecia todo o processo, então passei a conhecer, aqui com uma das alunas, que é a Carolanda. Então, o uísque ele pode ser adulterado simplesmente por uma diluição simples, com água, ou com vodka, ou com cachaça. A diluição, na verdade, acontece visando magnificar o lucro, né? E, obviamente, quando se dilui o uísque, ele vai perder a cor, e para imitar a cor se coloca caramelo. Então, nós temos aqui 2 problemas, que podem ser diagnosticados analiticamente. A gente pode detectar a presença de açúcar, ou a gente pode determinar o teor alcoólico. Ou, então, a gente pode também determinar a presença de alguns íons. Então, foi assim que começou a nossa história dentre... deixa eu só ver aqui lá para frente. Na área forense. Então, o trabalho da Carolanda foi um dos primeiros. A gente utilizou um sistema comercial, um dispositivo aqui com 4 centímetros de comprimento, 1,5 centímetro de largura, com os canais no formato de uma cruz, e um arranjo de eletrodos, dos quais 2 eletrodos são utilizados como a célula principal, e outros 2 são utilizados como eletrodos de referência, apenas para subtrair a questão do ruído, minimizando o que a gente chama de capacitância de fuga. Então, como eu mencionei, a diluição do uísque com água, em particular, ela pode ser rapidamente determinada mesmo qualitativamente. Então, o que nós pegamos várias marcas de uísques, então pegamos amostras originais, está sempre representado aqui pela letra sem o número, a gente faz o monitoramento, a gente sabe que tem cloreto e fluoreto, e depois as amostras da mesma marca susceptíveis à adulteração, a gente faz a mesma análise e simplesmente pela intensidade dos picos pode ser observado que a quantidade de cloreto e fluoreto, na verdade, está diferente do previsto. Então, qualitativamente, isso já é um indício de adulteração. Em algumas amostras, nós fizemos isso com 4 marcas aqui representadas, mas já foram exploradas para 7 ou 8. A gente conseguiu observar, por exemplo, a presença de outros íons que não estavam presentes no original, e tudo isso nós tivemos um índice de acerto aí da ordem de 85%, de acordo com os dados obtidos, repassados pela Polícia Federal. A grande vantagem aqui
é que a gente consegue monitorar isso no intervalo aí de 60 a 100 segundos, ou seja, menos de 2 minutos, então não precisa explorar nenhum método cromatográfico de alto custo, né, para fazer essa triagem preliminar. Na dúvida, pode-se fazer o teste de confirmação. Também na área forense, não vou explorar muito, vou apenas apresentar um dos resultados. A Chemily vem trabalhando com a mesma instrumentação para monitorar a presença de resíduos explosivos, resíduos inorgânicos, principalmente em caixas eletrônicos e cofres. Né? Então, nós conseguimos monitorar aí algumas amostras coletadas pela polícia e todos os resultados apresentaram uma boa correlação com a técnica de cromatografia de íons. Né? Então, um trabalho muito interessante que a gente está tentando explorar agora para a parte de balística, para monitorar os resíduos dos componentes químicos a partir do disparo de uma arma de fogo. Então, é algo que a gente espera avançar um pouco mais adiante. Então, da parte de eletroforese, eu separei esses breves resultados para mostrar para vocês. Eu queria agora focar um pouco na área da microfluídica em papel. Então, acho que toda a plateia, pelo menos a grande maioria, conhece todas as vantagens, ou pelo menos já ouviu falar do uso dos dispositivos de papel. Né? Bom, a história da microfluídica em papel no Brasil, ela se começou, né, na verdade, graças aí à realização do período de sabático do professor Emanuel, no grupo do professor George Whitesides, em 2008, acho que 2007, 2008, ou 2008, 2009. Foi no período da minha defesa de doutorado. E naquela época foi quando surgiram os primeiros trabalhos, e felizmente para nós brasileiros, o professor Emanuel estava realizando esse período dele sabático no mesmo grupo, e quando a gente olha todo o histórico, né, só os 6 papers mais citados, somam aí mais de 6.000 citações, então, resultando em mais, uma média aí de 1.000 citações por paper, um pouquinho mais. Então isso já mostra por si só, acho que toda a evolução e justifica esse crescimento exponencial que a gente tem observado em todos os congressos, e hoje praticamente essa tecnologia ela está presente em todas as regiões do Brasil e também no mundo. Então fica aqui registrado, acho que esse reconhecimento à contribuição do professor Manuel, em particular nessa área de pesquisa, né, que eu estou mencionando aqui. E quando a gente olha o papel, né, hoje nós temos uma grande diversidade de aplicações, várias vertentes que vêm sendo exploradas. Então tem um artigo recente, publicado em 2018 pelo grupo da professora Elisabeth Verport, um grupo holandês. Ela fez um artigo de perspectiva, né? Ela mostrou um pouco da potencialidade do uso do papel. Então, quando a gente olha, né, nós estamos aqui hoje em termos de pesquisa básica e um pouco aplicada, explorando os substratos de papel, e tudo isso apresenta uma enorme potencialidade para gerar produtos. Então, nós já temos produtos no mercado que usam papel, mas eu acho que tem uma capacidade enorme, uma potencialidade para gerar muito mais. Então, quando a gente observa tudo que é possível ser desenvolvido nos dispositivos de papel, nós temos uma gama imensa de aplicações. Então, a gente pode criar sensores eletroquímicos, a gente pode criar sistemas para imunoensaios, dispositivos de mistura, concentração, sistemas de válvula, controle do fluido. A gente pode montar sistemas em multidimensões, com 4 ou 5 camadas. A gente pode integrar papel com outros substratos, como principalmente transparência. A gente pode criar válvulas para controlar o fluido. A gente pode montar sistemas de eletroforese. A gente pode montar sistemas para análise de sangue. A gente pode acoplar dispositivos de papel como uma fonte de ionização para aplicações na espectrometria de massas. Enfim, dá para a gente fazer um pouco de tudo sem grande investimento na área. Então, para aqueles jovens que estão agora na pós-graduação para tentando avançar para uma carreira de docente ou de pesquisador em alguma empresa, é uma plataforma muito susceptível à aplicação em qualquer lugar do mundo, independente do nível de orçamento. Então, o substrato de papel, na verdade, a gente tem uma grande abundância de tipos de papel. A gente tem papel cromatográfico, a gente tem papel de filtro, a gente tem papel sulfite, algumas outras aplicações pouco usuais, papel de lenço, enfim, tudo
que é papel, ou todos os tipos de papéis, eles podem ser utilizados para o desenvolvimento de ferramentas analíticas. Então, a gente pode utilizar sistemas manuais, do qual, por exemplo, a gente pode usar uma tesoura, um estilete, a gente pode utilizar sistemas de carimbagem, a gente pode utilizar sistemas de corte usando uma cortadora laser, a gente pode utilizar sistemas de máscaras, sistemas de impressão, jato de tinta, laser ou impressão a cera, enfim, dá para utilizar sistemas convencionais como fotolitografia, dá para a gente explorar em função da nossa disponibilidade instrumental. Então, uma vez fabricado o dispositivo, a gente precisa de um detector. E nem sempre a gente vai ter um detector de alto custo pronto, né, à nossa disposição. Então, a gente pode usar a criatividade, a inovação, e podemos explorar ferramentas simples como scanners ou diretamente celulares. A gente pode utilizar sistemas baseados na migração por distância. A gente pode olhar simplesmente a resposta sim ou não, qualitativa, ou seja, dá para explorar algo de forma bastante simplificada. E a nossa trajetória com essa plataforma, ela é recente. Nós começamos a trabalhar com papel entre mais ou menos em 2013. E uma das aplicações voltadas para a área da bioanalítica, talvez uma das mais marcantes, resultou quando eu estava retornando de um congresso nos Estados Unidos e tinha assistido uma palestra do qual um grupo da Universidade lá de Michigan, eles criaram um sensor eletroquímico colocado diretamente numa lente de contato para monitorar os níveis de glicose. E ao retornar no Brasil, a gente tentou, a gente traçou uma estratégia para explorar, na verdade, o uso do papel como um sensor para monitorar a glicose na lágrima, né? Então foi por aí que tudo começou. E na mesma época, os primeiros alunos meus de mestrado, que estavam atuando nessa vertente, tinham acabado de desenvolver um método de prototipagem de dispositivos microfluídicos em papel, um intervalo de 10 segundos, usando um carimbo. Então, o carimbo ele foi projetado com dimensões desejadas, porque a gente queria fazer, e a gente simplesmente aquecia o carimbo, colocava em contato com um papel parafinado, ele estava tinha sido mergulhado numa solução de parafina, e após o contato, né, a parafina, quando aquecida e no contato com o carimbo, ela derrete, penetra pelos poros do papel e vai para a parte de baixo. Então, embaixo, se a gente coloca um outro papel, a gente consegue criar a barreira hidrofóbica. É um dos métodos, um método extremamente rápido, né? Então, em torno de 10 segundos, a gente consegue fazer esse tipo de dispositivo. Então, nós exploramos essa ferramenta, né? E aí surgiram dois problemas. O primeiro era se a gente ia conseguir níveis de detectabilidade suficientes para a detecção de glicose na lágrima, uma vez que os níveis de concentração são da ordem pelo menos 10 vezes menor que no sangue, né? Então nós utilizamos a quitosana, colocamos a quitosana no papel para criar aqui um microambiente favorável para esse tipo de aplicação. Fizemos a imobilização da enzima na superfície da quitosana, utilizamos um corante, né, que foi o iodeto de potássio, para promover aqui a alteração da cor. Junto com o iodeto de potássio, nós testamos também outros curantes, né, outros indicadores. E para nossa surpresa, um deles nós conseguimos trabalhar em níveis de concentração abaixo de 1 milimol por litro, que foi a mistura de 4-pp e DHBS. Então nós conseguimos um limite de detecção da ordem de 20 micromol por litro. Isso foi suficiente, né, quando a gente comparou com a literatura, para verificar que daria para trabalhar com amostras de lágrima, para detectar a glicose. Então, com tudo isso, né, nós conseguimos utilizar a lágrima, então nós fizemos a coleta da lágrima, e a amostra foi colocada diretamente no centro, ela espalhou por capilaridade, e chegou nessa área circular, e ela reagiu com os reagentes que estavam aqui, então promovendo a mudança de cor. A simples mudança de cor já indica que tinha glicose na lágrima, estava conseguindo detectar, e quando a gente olha, por exemplo, essas 3 amostras, dá para ver que a amostra 3 é a amostra mais doce, né? Então nós conseguimos mostrar essa potencialidade desse dispositivo, abrindo aí a perspectiva já quase real de colocar esse dispositivo como um sensor vestível diretamente
perto da lágrima, perto do olho, para coletar a amostra de lágrima. Quase que simultaneamente, a gente estava trabalhando com uma outra ferramenta, extremamente simples, utilizando cola escolar, um trabalho do Thiago, que também está na sala. O método é extremamente simples. Nós recortamos um ímã de geladeira, né, aquelas mantas magnéticas, colocamos aqui no dispositivo, no formato que a gente queria, a gente trabalhou com essa configuração padrão, colocamos em contato com o papel foi fixado numa base polimérica, e como tem a manta magnética, nós colocamos um ímã no verso, simplesmente para manter as partes unidas. Preparamos uma solução da cola, simplesmente diluímos, e fizemos o jateamento. Ao jatear, a parte protegida inibiu aqui a deposição de cola, tiramos a máscara, né? E o dispositivo foi simplesmente submetido a uma lâmpada UV para acelerar a questão da cura. O dispositivo está pronto. E nesse momento, né, nós fizemos uma análise, um dos testes aqui com 8 ensaios simultâneos, mencionados pelo professor Boniek. E nessa época, 2014 a 2016, 2017, nós estávamos observando com muita frequência na literatura a presença aí de um fenômeno que a gente não conseguia entender. Então, quando a gente faz um ensaio e a análise é feita por cor, a gente espera que a coloração ela apresente uma boa regularidade. Quando ela não apresenta regularidade, como é esse caso aqui, acaba comprometendo a confiabilidade analítica. Então, nós começamos a investigar algumas situações, algumas possibilidades de como resolver isso. Então, uma delas foi explorando o uso da quitosana. Então, se vocês observarem aqui em cima, né, o A e o B, é o mesmo ensaio, só que um feito com quitosana, o da direita, e o outro sem, o da esquerda. Então, dá para observar nitidamente que a uniformidade da cor ela mudou, e a intensidade também. Isso aconteceu para o ensaio para glicose e também para ácido úrico, e todos os ensaios enzimáticos. Então, quando isso aconteceu, a gente viu que tinha realmente uma lacuna para a gente investigar. E nós fomos tentando avaliar todos os parâmetros, né? O tipo de papel. Então, aqui, de novo, A, B e C é o mesmo ensaio, nas mesmas condições, mudando apenas o papel. Então, vocês conseguem observar que a mudança de cor, ela altera, né? E aqui tem a ver muito com as propriedades fluídicas aí desse substrato, como a porosidade e principalmente a espessura. Colocamos também nanopartículas funcionalizadas, então as nanopartículas de sílica foram funcionalizadas, um processo padrão, convencional, e colocado simplesmente no papel por absorção, e a gente consegue ver também que os materiais nanoparticulares, elas melhoraram significativamente o desempenho analítico. Da mesma forma, além das nanopartículas de sílica, nós exploramos alguns outros nanomateriais à base de carbono, como os nanotubos e também o grafeno. E, aproveitando, integramos também a questão das nanopartículas magnéticas, à base de óxido de ferro. E todas elas forneceram uma resposta analítica com melhor eficiência. No entanto, né, nós não estávamos satisfeitos ainda, né, e quando a gente faz esse ensaio, né, só para ficar bem claro, nas áreas circulares, aqui pelo menos as superiores, a gente coloca os reagentes e a amostra, por exemplo, ela é colocada ou na intersecção, né, ou nessa zona circular inferior. Quando ocorre o transporte fluídico, o fluxo da solução ela acaba fazendo com que a amostra ela seja empurrada, os reagentes eles sejam empurrados para a área talvez de maior aqui extremidade, ou para a maior extremidade. Quando isso acontece, é o que justifica, na verdade, o formato desuniforme aqui da cor gerada. Nós tínhamos a impressão que tudo isso tinha uma ligação direta com a falta de imobilização por parte das enzimas. Então, todos os trabalhos anteriores mostraram uma melhora nesse sentido. No entanto, nós ainda não estávamos completamente certos dessa afirmação. Foi quando nós aquisição dos equipamentos pelo grupo do professor Emanuel, do professor Boniek, que eles adquiriram um sistema de imaginamento, que foi o DESE,
de tentar explorar não só o DESI, mas também o MALDI, para monitorar o que é que estava acontecendo na superfície. Então, nós fizemos uma série de experimentos, exploramos tanto a técnica de MALDI, para observar como é que estava a distribuição das enzimas antes e depois dos ensaios, e também a técnica de DESI, para observar como é que estava a distribuição de um dos produtos da reação, que é o iodo, né? Então, o primeiro passo, que foi a primeira surpresa, antes e depois do ensaio, usando a técnica de MALDI, nós observamos uma distribuição muito homogênea das enzimas em torno da zona circular. O que aqui já permitiu a gente comprovar que a enzima ela não está sendo movida, ela está fixa. Ela estava lá. No entanto, junto com a enzima, a gente coloca um indicador. E aí, pela técnica de DESI, nós conseguimos observar que esse formato, né, que vocês observam aqui nas imagens colocadas, as imagens pequenas que estão colocadas dentro de cada micrografia, o formato, na verdade, que a gente está observando aqui, marrom, baixa uniformidade, é o que, na verdade, isso daqui é iodeto, né? É o excesso de iodeto, e o iodeto com o iodo acaba formando o triiodeto. Então, nós mostramos que, além de formar o triiodeto, há um excesso de iodeto na solução. E tudo isso aconteceu com papel nativo, com papel oxidado, como a gente já tinha mostrado o contrário antes. Nós fizemos alguns outros testes com enzima, sem enzima, e aí nós conseguimos observar, por exemplo, aqui à direita, que o fato de não colocar enzima não interfere no tipo de resultado. Ou seja, não é a enzima que se move, mas sim o indicador ou o agente cromogênico, né? Então, esse trabalho, né, acabou sendo publicado na Analytical Chemistry, e é um trabalho que vem recebendo aí, um bom número de citações, e uma maneira de se corrigir a baixa uniformidade é colocar um indicador depois de realizar o ensaio, né? Mas aqui isso mostra que se deve explorar um pouco mais a questão de imobilização dos reagentes ao invés dos indicadores ao invés das enzimas. Então, essa foi uma das contribuições talvez mais representativas que a gente deu no último ano. Esse trabalho é um trabalho do Lucas Cássio, um aluno de iniciação científica, agora está no último ano da graduação em Química. É um trabalho que eu gosto muito de mostrar, porque foi o nosso primeiro trabalho vindo aí com um apelo para a área de sensores vestíveis. Então, o Lucas, ele trouxe uma ideia interessante para o grupo, que foi explorar o uso de um protetor bucal. E esse protetor bucal, na verdade, a nossa ideia era tentar colocar algum dispositivo fixado na sua superfície para coletar algum marcador, monitorar algum marcador na saliva. Então, nós criamos um dispositivo híbrido, né, a base aqui basicamente de papel e um sistema suporte montado na impressora 3D, onde a parte 3D simplesmente funciona como um encaixe, como se fosse um suporte, a parte, o macho e a fêmea, né, vamos dizer assim, e o dispositivo colocado no meio, simplesmente para manter tudo isso unido. E nós deixamos a ponta do papel exposta, justamente para coletar a saliva. Então, tudo isso foi bastante interessante, com a única diferença em relação a tudo que a gente fez até essa data. Aqui não tem como controlar o volume. A gente não consegue controlar o volume na saliva. Então, a gente tem que controlar apenas o tempo. Como a gente tem que controlar o tempo, ele estudou o tempo necessário para que o dispositivo fique em contato com a saliva para coletar a amostra e preencher, na verdade, toda a extensão do canal. Então, ele viu que isso era algo em torno de 10 segundos. Então, feito isso, ele fez alguns testes, né? Aqui dá para observar glicose e nitrito, que eram os dois marcadores que a gente estava monitorando, e depois ele conseguiu monitorar toda a variação de glicose na saliva após a injeção de uma quantidade de açúcar. Então, foi um trabalho muito interessante. Um outro trabalho que foi publicado recentemente, já no começo desse ano, envolve o uso de uma caneta 3D, que está pegando agora, está ficando bem na moda. Então, foi o primeiro trabalho feito com caneta 3D, que nós simplesmente pegamos o papel, usamos um molde, usamos uma caneta, desenhamos em torno da caneta, usamos uma lanterna, fizemos a cura e o dispositivo está pronto. Então, algo manual, totalmente portátil, e conseguiu mostrar aqui algumas aplicações para a área ambiental e a área bioanalítica. Um dos ensaios aqui para glicose e os outros para metais. Aqui é só a resolução dos canais fabricados. Não é possível construir canais com até 2 milímetros de largura
microzonas com 2 milímetros de diâmetro, aqui uma boa relação entre o valor projetado e o valor real, e quando comparado com a técnica de impressão a cera, o dispositivo mostrou alguns pontos favoráveis a um melhor aprisionamento de alguns reagentes, alguns solventes orgânicos. Então foi um ponto muito positivo desse tipo de material. Né? Na área forense, um trabalho muito, vamos dizer assim, apaixonante, vamos dizer, começou dentro no âmbito do INCT, em uma das escolas de bioanalítica que foi organizada em Maceió, no qual o professor Zese, ele apresentou um trabalho que ele estava desenvolvendo com humor vítreo, usando a técnica de CP. Então, o humor vítreo é um fluido, né, do qual ele fica atrás do globo ocular, e eles observaram, um trabalho foi publicado na Metabolomics, eles observaram, por exemplo, que a quantidade de ferro acumulada nesse fluido era proporcional ao intervalo de pós-mortem. E chamou muita atenção naquela época os níveis de concentração, na ordem de miligramas por litro. Então nós tivemos a ideia de fazer um trabalho colaborativo, explorando uma das ferramentas que a gente mais domina no grupo, que é o uso das plataformas à base de papel. Então nós criamos primeiramente um arranjo de microzonas, recorremos aí à química clássica, uma reação de complexação com a ortofenantrolina, dependendo do pH, né, a gente forma um complexo com cor alaranjada. Então nós conseguimos uma boa resposta analítica, um intervalo de concentração de até 10 ppm, né, e criamos aqui uma escala de cor. Então essa escala de cor ela foi proporcional até 50 ppm. Na mesma situação, a gente criou um sistema microfluídico, e como a gente na época estava mandando o artigo para Analytical Chemistry, a gente colocou aqui o marcador como A, que é para ter a resposta, o answer, o C é o controle, para mostrar que não tinha interferência, e o S de sample, para onde a gente ia colocar a amostra. Então, nós fizemos esses testes, né? Conseguimos utilizar as amostras que foram coletadas ainda em Campinas, e fizemos a comparação com a técnica de CPMS. Então, na comparação, não observamos diferença significativa, porém, no nosso dispositivo a gente tinha uma limitação do qual, em função do limite de detecção, a gente só conseguia estimar o intervalo de pós-morte com um tempo maior de um dia. Então, tempos menores a gente não tinha diferenciação nenhuma. Então, o Paulo, que estava conduzindo esse trabalho, hoje ele está lá na Unifespa, ele avaliou aqui outro cromógeno, então trocou a ortofenantrolina pela bacafenantrolina. Elas são similares, porém o coeficiente de absortividade molar é muito maior e, consequentemente, nós conseguimos uma melhor sensibilidade analítica, de modo que o limite de detecção foi reduzido quase 10 vezes. Quando nós pegamos amostras coletadas pelo IML aqui de Goiânia, a Polícia Civil, nós temos aí algumas amostras, aqui tem só representadas apenas 10, nós conseguimos determinar o intervalo de pós-mortem com tempos aí da ordem de 7 horas. Então isso foi muito interessante, uma vez que a gente conseguiu melhorar de forma muito significativa a potencialidade desse protótipo. Né? E aqui a gente está tentando correlacionar agora com o histórico da morte, o tempo de coleta após a morte, para tentar emplacar um pouco mais essa ferramenta. Né? Então, voltando para o whisky, né, eu comentei só da diluição com água, como é que a gente determina a adulteração, mas tem a questão da cor. Então, o caramelo, uma das ideias que também nós discutimos isso numa escola de bioanalítica, que resultou no estágio de doutorado sanduíche do Thiago Miguel, que estava na sala, está ainda, foi tentar determinar a presença de açúcar e a sua concentração, obviamente, resultante da adição de caramelo. Então, nós fizemos o caramelo, na verdade, nada mais era que sacarose, então foi feita uma hidrólise meio ácido. Quando a gente hidrolisa, a gente quebra, faz na clivagem que resulta na formação de uma frutose e glicose, e a glicose, enzimaticamente, a gente consegue determinar ela, com o uso de um indicador apropriado, né, formando aqui peróxido, de forma muito segura. Né? Então, nós conseguimos explorar esse tipo de reação. Então, na reação em si, nós conseguimos separar nitidamente aqui as amostras originais das adulterações, a gente classificou como amadoras,
visualmente, então sem qualquer ferramenta analítica. Porém, algumas amostras, né, que a gente chamou aqui de adulterações sofisticadas, a gente conseguiu dominar todo o processo de captura, a captura da cor e análise da intensidade de cor. Então, o Thiago, no seu trabalho, ele explorou diferentes sistemas de cor, explorados aqui no software, né? Então, ele trabalhou com a escala RGB, a escala CMYK, e extraiu também os valores do canal magenta. Então, nós conseguimos ajustar a questão da sensibilidade, o que foi suficiente para depois explorar os dados extraídos com uma ferramenta matemática, ferramenta gnômetrica, para separar as amostras adulteradas das amostras originais. Então, isso sem nenhuma curva de calibração. Isso foi muito interessante. Né? Então, o trabalho do Thiago foi um trabalho que foi coroado com uma publicação na ChemCon, um dos periódicos multidisciplinares de maior reconhecimento. Também, voltando ainda para o whisky, né? Então eu falei da água, eu falei do açúcar. Tem a questão do álcool. Terminou o doutorado recentemente. Ele explorou um dispositivo de papel dobrável, né, para determinar o teor alcoólico em amostras de whisky, usando também uma reação muito conhecida, que é a reação com permanganato. Então ele fez uma retrotitulação nos dispositivos de papel, utilizando o oxalato, e a inovação aqui foi colocar, na verdade, um dispositivo, né, em 3 camadas, chamamos aqui de zona 1, 2 e 3, do qual em cada uma nós colocamos um reagente diferente, e no último a gente colocou a amostra. Então aqui dá para ver, ele fez uma titulação, então antes da titulação, então o permanganato está rosa, né? Após a titulação, o ponto final é quando toda a cor desapareceu. Então nós fizemos isso. Uma preocupação que a gente tinha, essa reação ela faz uso do ácido sulfúrico. Então nós testamos qual era o limite máximo que o dispositivo aguentava. Então dá para vocês observar aqui em D que o limite foi alcançado. Então nós trabalhamos na condição anterior. E fora isso a gente conseguiu explorar e determinamos o teor alcoólico nas amostras de uísque. Então foram várias amostras de diferentes marcas e nos surpreendeu muito, uma das amostras praticamente não tinha nada de álcool. Ou seja, a diluição foi tão amadora que nem tomaram cuidado de colocar nada ali para imitar o teor alcoólico. Né? Então todos os dados também foram certificados pelo laboratório do Ministério da Agricultura, o Lanagro, para dar maior confiabilidade. Não observamos nenhuma diferença. Então, saindo um pouco da colorimetria, o papel também é um excelente substrato para o desenvolvimento de sensores eletroquímicos. Então, nós temos aí na sala vários pesquisadores que desenvolvem dispositivos eletroquímicos em papel, e o nosso primeiro trabalho nessa vertente foi explorar o uso do lápis para criar aqui trilhas condutoras e, consequentemente, gerar uma célula eletroquímica. Então, simplesmente, nós desenhamos a estrutura do eletrodo, imprimimos com toner, só para delimitar a área geométrica, e o Anderson, que acabou de defender o doutorado também, ele veio depois na sequência e pintou com lápis. Então, ao pintar com lápis, você deposita uma quantidade de grafite, e você tem aqui um dispositivo descartável, pronto para uso. Ele só plastificou no final para dar maior robustez. Então, ele testou diferentes tipos de papel, diferentes tipos de lápis, encontrou aqui o que oferecia a menor resistência, e foi o que a gente explorou para determinar um dos principais compostos químicos presentes no Boa Noite Cinderela, que é o maleato de midazolam. Então, ele conseguiu um bom desempenho analítico, suficiente para determinar aí, uma gota do maleato de midazolam numa dose de qualquer bebida, né? E agora, na sequência, a gente está, junto com o trabalho de mestrado da Daniele, a gente está mudando o tipo de papel, a gente está usando um papel utilizado mais para lixa, usando um suporte feito na 3D para dar maior robustez, tentando deixar um pouco mais patenteável, comercializável, e esse arranjo vem dando bastante resultados, ao ponto de estender o uso do dispositivo para até 50 vezes, algo que antes era limitado a 3, 4 ensaios. A gente consegue agora utilizar o mesmo eletrodo quase que 50 vezes. E ela vem fazendo uma validação, está praticamente completa, comparando o método eletroquímico com o método de referência, HPLC, trabalhando aí determinando o mesmo analito em diferentes amostras, então água, cerveja, licor, vodka, com boa
correlação entre os dados. Então, é um trabalho muito interessante, está agora em fase de correção, né, para a gente submeter o paper para publicação. É um trabalho que ela vai coroar a defesa dela com chave de ouro. Né? E, por fim, eu selecionei aqui alguns trabalhos sobre impressão 3D, são alguns trabalhos desenvolvidos pelo Lucas Duarte, que vai defender a tese de doutorado na próxima segunda-feira. E a gente vem utilizando uma das impressoras mais simples que tem no mercado para criar diferentes tipos de dispositivos. Então, o primeiro trabalho, também desenvolvido em colaboração com o grupo do professor Boniek, foi o desenvolvimento de um sistema microfluídico simples para acoplamento direto com a espectrometria de massas. Então, basicamente, nós fizemos um canal único e esse dispositivo, depois de pronto, ele foi alinhado com a entrada do massas. Foi quando eu tive o primeiro contato, inclusive, com o Bravo, né, para conhecer um pouco mais das interfaces. E o Lucas, na verdade, ele fez um trabalho muito criativo e ele conseguiu observar, por exemplo, que a resolução da impressora 3D seria um problema. Por que seria? Porque ele conseguiu resolver. Como que ele resolveu? Ele criou o canal microfluídico, então aqui está a abertura do canal naquela ponta triangular, e nessa ponta triangular ele colocou uma ponta de papel. Então, essa ponta de papel, ela permitiu aqui o acoplamento com massas de forma reprodutível. Então, a gente conseguiu monitorar a resposta no massas com bastante estabilidade. Ele mostrou algumas aplicações, né, que determinou alguns corantes, pegou uma proteína, que foi a lisozima, e a gente conseguiu fazer a inserção e monitorar todos os fragmentos gerados. Então, foi um trabalho interessante. Na parte bioanalítica, nós demos um novo salto. Nós usamos a mesma impressora simples, para imprimir depositar dois tipos de material diferentes. Dois tipos de materiais diferentes. Então, nós utilizamos um material que não é condutor, para construir os microcanais, e utilizamos um material condutor, modificado com um nanotubo de carbono, para criar sensores. Então, esses sensores eletroquímicos foram fabricados, integrados com os dispositivos microfluídicos e utilizados aqui, na verdade, como detectores de condutividade, condutividade sem contato. Nós fizemos isso, um formato aqui um pouco diferente, formato de 1T, para trabalhar um pouco com a química relacionada com tensão superficial, para a geração de gotas. Então, nós colocamos uma fase contínua, à base de água, por exemplo, e colocamos uma gota de óleo nessa fase contínua. Ou então, nós fizemos o inverso. Uma fase contínua à base de óleo e colocamos uma fase dispersa aqui de água. Então, nós conseguimos colocar uma gota de óleo numa fase aquosa ou uma gota de água numa fase oleosa. Então, para que serve o sensor? O sensor ele serve para detectar. O que nós detectamos? Nesse primeiro trabalho, nós detectamos o tamanho da gota, que é algo muito difícil de se fazer. Então, isso é feito por métodos ópticos, que precisam de um microscópio grande, né? E precisam de um grande volume de amostras. Então, o Lucas, ele monitorou as gotas, né, que estavam sendo geradas com um detector condutométrico. Então, nós conseguimos monitorar as gotas de óleo, geradas na fase aquosa, e também as gotas de água na fase oleosa. Então, a resposta eletroquímica, com um detector de condutividade, forneceram resultados extremamente positivos e com boa correlação com o método óptico. Na sequência, a gente queria dar um up, né? Então, nós fomos numa colaboração com um grupo argentino, que o Lucas fez um estágio curto em Buenos Aires. A ideia era tentar trabalhar com um pouco de biologia molecular. Então, a ideia era gerar um dispositivo com todo o processo de crescimento e detecção de bactérias. Não foi possível no primeiro momento. Porém, fazendo toda a parte de crescimento das bactérias num processo convencional, o Lucas ele conseguiu fazer a inserção das bactérias dentro das gotas, né? Então, usando esse sistema de movimento das gotas, com o detector condutométrico sem contato, nós conseguimos não só detectar as gotas com as bactérias dentro, mas também conseguimos determinar a quantidade de bactérias que tinha numa gota. Então, a quantidade de células. Né? Foi muito interessante a nossa limitação. Ela estava aqui perto de 80, 85
células dentro de uma gota, e o que a gente almeja agora é tentar trabalhar para melhorar essa sensibilidade e tentar chegar próximo aqui de células individuais, o que seria um ganho substancial para essa interface química, biologia, bioquímica, né? Então, esse é um dos nossos desejos, ensejos, e além de tentar fazer todo o processo integrado no dispositivo, sem ter toda a dependência da escala laboratorial convencional, né? Então, esse é um dos nossos próximos objetivos. Além disso, tem muita coisa sendo feita com 3D, como não tem nada ainda publicado ou definitivamente aceito, eu acabei tirando da apresentação, porque a apresentação estava muito extensa. Mas só para destacar, né, a gente vem fazendo células eletroquímicas acopladas aí com o sistema de análise com injeção de fluxo. Esse aqui eu já comentei, que foi o protetor bucal. Mas eu chamo muita atenção aqui para outro sensor vestível, que a gente publicou no começo desse ano, no final do ano passado, que foi um sensor, na verdade, para capturar ou coletar o suor diretamente no abdômen, enquanto um atleta faz exercício, e nós monitoramos, na verdade, a quantidade de zinco nessa amostra de suor. Então foi um trabalho muito genioso, né, com colaboração aí de alguns colegas, Thiago Paixão, o William, que agora está no Unicamp, e o trabalho foi agraciado aí com a capa da CS Pragmatismo, um periódico bastante renomado. Então, como conclusão, né, tudo que vocês viram nessa apresentação vai de encontro com todas as falas iniciais. Então, os métodos são extremamente simples, a gente não depende de muitos instrumentos de alto custo, os processos são extremamente rápidos, baratos, e uma mensagem que o Emanuel sempre passava isso para mim ainda quando estava na pós-graduação: a gente tem que pensar e sonhar grande, né? Então, tudo que a gente desenvolve hoje, a gente fabrica, né? A gente tem que dominar, a gente tem que conhecer todo o processo, mas a gente tem que pensar no usuário final. E quando a gente passa pelo usuário final, a gente está falando, obviamente, da comercialização. Na época, eu não tinha ainda esse apelo, né? Então, quando a gente olha hoje, tem vários sistemas comerciais, já que fazem uso de dispositivos nessa mesma plataforma. E agora, uma das grandes apostas de uma doutora egressa no grupo, junto com outros estudantes, a que a gente está apostando na 3R Solutions, né, que é uma empresa que tem tudo aí para ganhar mercado. Então, fica aqui, acho que o recado para todos os jovens: não deixe de sonhar. Eu acho que isso é o mais importante. Vai ter desafios, vai ter adversidade, mas estamos aqui para superar cada um desses passos, né? Então, agradeço novamente ao BRJEC pela homenagem, agradeço a todas as agências de fomento que fazem tudo isso acontecer. Mas eu queria, na verdade, enaltecer o grupo de pesquisa, como devido à pandemia a gente não consegue se reunir, mesmo as fotos coletadas virtualmente, as fotos não são 100% fidedignas aí do grupo completo, né? Então aqui está quase completo, está faltando ainda uns 3 ou 4, mas foi o que eu consegui organizar, né, para essa apresentação, essa atualização. Nós temos aqui vários alunos de iniciação científica, alguns alunos terminando mestrado, alguns alunos começando o doutorado, outros acabaram de terminar o doutorado, mas ainda estão no grupo, vão continuar, já são pesquisadores no grupo. Temos aqui a Thaisa, que está acabando um pós-doc, começando outro, a Carol, que está se aventurando no lado empreendedor, o Lucas, que vai ser o próximo doutor formado, e obviamente não podia deixar de mencionar os egressos, né? Alguns são egressos, mas continuam no grupo, mas queria frisar aqui a nossa contribuição, na verdade, com a formação. Então, o Lucas, né, que fez o pós-doc, foi contratado recentemente na UFF, o Ciro está na UNB, o Paulo está no FESPA, o Luiz está no IFG, a Ellen está na UFG, a Simone está no IF Goiano, o Anderson, o Thiago e o Fabrício estão na UFG, então são técnicos, servidores administrativos, trabalham com pesquisadores no grupo. O Eulício também está atuando na rede estadual. A Camila, que foi uma das primeiras alunas de mestrado, está na Agência Municipal do Meio Ambiente. A Laura está no Hospital das Clínicas.
e tem aqui outros 4 egressos que ainda não estão empregados. Também queria agradecer todos os colaboradores, os nacionais, liderados aqui pelo professor Emanuel, professor Claudimiro, Thiago, William, toda a equipe do LN Nano, que a gente sempre trabalha juntos, e também aos colaboradores internacionais, o Chuck, Charles Henry, a professora Susan, a mãezona, o professor Carlos, o grupo francês, que eu tenho a felicidade de participar de um projeto já há quase 6 anos, 4 como colaborador e agora 2 como coordenador, o professor Feiti e a professora Anne, também aos pesquisadores australianos, que a gente está trabalhando muito com a parte de forense, e também aos argentinos, né? O Eduardo e o Federico, que a gente vai trabalhando um pouco com bioanalítica. Não poderia deixar passar em branco, né, aqui o meu reconhecimento, né, ao professor Emanuel, do qual a primeira fala dele, quando eu procurei para fazer o mestrado, talvez tenha sido a mais marcante, do qual ele disse: não tenho nada para te mostrar, não tenho nada ainda produzido no grupo, do que eu quero fazer, do que eu pretendo, mas eu tenho muitas ideias que eu estou voltando do exterior. E ele, na época, mostrou para mim, quero trabalhar talvez começar com miniaturização. E eu lembro muito bem, mini o quê? Né? Então, acho que a simplicidade e toda a humildade que ele mostrou naquele momento é algo que eu trago comigo até hoje, né? E tento passar, acho que, para todos os alunos. Então, os números, eles servem, talvez, lá só para projetos, alguma coisa. Mas a gente não vive de passado, a gente tem que pensar sempre no futuro. Então, deixe os números para trás e faça o seu futuro, o seu presente e o seu futuro. Então, é assim que eu venho trabalhando, né? E acho que tudo que eu consegui até hoje, eu devo, acho que a todas essas inspirações, né? Que eu sei que eu não absorvi 100%, mas o pouco que eu absorvi, acho que eu consegui aproveitar. E, obviamente, deixa eu só pegar aqui a última. Queria agradecer a minha família, né? Estão sempre por trás de todo esse esforço. Aqui a Yasmin, que todo mundo já conhece dos congressos, e a Laís, que está esperando a pandemia passar para a gente levar ela para passear. Né? Nasceu em plena pandemia, tudo isso vai passar. Né? Então, muito obrigado a todos. E mais uma vez, obrigado ao BRJEC pela homenagem e o reconhecimento. Obrigado. Estava aqui com um problema para me conectar novamente. Né? Parabéns pela brilhante apresentação. Né? Eu acho que deu para perceber aí várias colocações dos colegas também aí, fechando com chave de ouro, festival de química analítica, ou de bioanalítica, enfim. Eu acho que contemplou, fechou com chave de ouro realmente a questão seja, do prêmio que nós atribuímos a você. Acho que é extremamente excelente, boas mãos, sem sombra de dúvida, com toda essa apresentação que você fez. E eu acho que não tem produção melhor do que ver umas crianças lindas dessas aqui. Eu acho que isso aí é a sua maior, com certeza, a maior produção da vida, e não tem preço que pague essa família maravilhosa aí, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que contempla bem, né? Eu acho que tanto a parte de desenvolvimento, né? Quanto a gente pôde perceber aí vários dos seus alunos já colocados, né? Alguns deles, inclusive, já desenvolvendo startups, enfim, é uma carreira realmente de tremendo sucesso, e a gente fica muito feliz, Wendel, de ter, em algum momento, participado de uma maneira extremamente pequenininha, mas, enfim, também, aí, de certa forma, participado da tua carreira. É um prazer imenso, realmente enorme, e todo mundo que está aqui colocando aqui, com certeza também coaduna dessa certeza, né? Luiz, eu acho que é o momento da gente fazer
a questão do sorteio? Como é que você prefere fazer agora aí? Bom, só finalizando, né? Bom, então, parabéns ao Wendel pela apresentação, pelo trabalho inovador que ele está desenvolvendo com o grupo, fantástico. Né? Agradecer a todos os participantes que estão presentes, a Boniek pela apresentação, muito boa a apresentação dele. Agradecer também os patrocinadores da BRJAC, que têm contribuído muito, a Thermo Fisher e a Milestone, que são, além da Nova Analítica, os dois patrocinadores importantes. E avisar que o livro ele vai ser sorteado com base na lista dos participantes. No final do evento, a plataforma gera a listagem Excel e cada um vai para uma linha lá do Excel e é gerado aí um número aleatório e aí se determina quem é que venceu. É comunicado por e-mail, é comunicado também no site da revista BRJAC, quem foi o vencedor. A palestra foi gravada e ela também será postada no site da revista BRJAC, que poderá ser acessada a qualquer momento. Foi questionado também sobre os certificados serão emitidos depois pela plataforma para os participantes, será enviado por e-mail após o evento. E é isso. A Nova Analítica apoia as iniciativas do BRJAC pelo conteúdo editorial, pela qualidade científica dos trabalhos, é uma revista da comunidade, a gente quer estar junto da comunidade para patrocinar todas as iniciativas. E é isso. Se você quiser encerrar... Eu encerro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, gente, e aproveitar, né, comentar com vocês, dentro desse ciclo de seminários, que nós vamos dar um breakzinho, né, nesse final de ano. A gente vai estar voltando em fevereiro de 2021 com mais um ciclo de seminários naquele ano, né? Esperamos que, quem sabe, sem pandemia, esperamos, né? Vai ser difícil, mas vamos lá, a esperança é a última que morre, né? Sem dúvida nenhuma. Então, desejar a todos, desejar a você também, Wendel, toda a sua família, ao Luiz, enfim, a todos os colegas, uma excelentes festas, né? De final de ano aí. E também pedir para que todos vocês se cuidem, nós estamos ainda no meio de uma pandemia, isso é sério ainda, né, e agradecer mais uma vez a você, Wendel, a sua brilhante participação, a sua brilhante carreira, e o ser humano que você é, eu acho que isso é importante, né, aliar essa questão da qualidade de ser humano com a qualidade de pesquisador, de orientador, de pai de família, enfim, eu acho que tudo isso aí acabou congregando e fazendo você ser o que é, esse pesquisador fantástico, esse pai de família maravilhoso e essa pessoa fantástica também, sem dúvida nenhuma, tá? Então, nosso grande abraço, deixo um abraço a todos vocês, a todos os colegas, muito obrigado por terem aí disponibilizado o seu tempo para estar assistindo essa brilhante palestra aí do Wendel, e a gente volta, então, em fevereiro para continuar o ciclo de seminários do BRJAC, tá bom? Obrigado mais uma vez, Luiz, por todo o apoio, tá, da Nova Analítica, o seu, a todo o staff do BRJAC, que está trabalhando aí incessantemente aí para a gente caminhar com a revista da melhor maneira possível. Tá? E obrigado a todos os editores também, que estão contribuindo muito com o BRJAC. Muito obrigado a todos, tá? Um abraço bem forte a todo mundo. A gente se vê. Eu agradeço, Zé. Abraço a todos aí. Desculpa não ter respondido nada no chat, só na TV aqui, tá? Mas obrigado a todas as mensagens aí. Fica tranquilo. Aí qualquer coisa também o Luiz pode passar algumas observações mais pontuais para você ficar descansado. Tá bom? Tá bom. Obrigado por tudo. Obrigado. Um abraço. Tchau.